Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos falar então sobre números complexos, que você vai ver que não é tão complexo assim, ok? Vamos ver então a questão da AFA 2011, diz assim, que o número complexo ZA mais BI, ele é vértice de um triângulo equilátero, como mostra essa figura aqui abaixo. E aí ele pergunta, é correto afirmar que o conjugado de Z2 tem afixo que pertence a qual dos quadrantes? Vamos ver então. No caso aí, o nosso número complexo, todo e qualquer número complexo, ele tem a sua forma algébrica, Z igual a A mais BI, mas também pode ser representado como um ponto no nosso chamado plano complexo, plano também conhecido como de Argand-Gauss, os seus desenvolvedores. Então você tem lá o nosso ponto AB, no caso aí o número complexo de coordenadas AB correspondente aí ao Z A mais BI, ok? Pois muito bem, então no caso ele vai ter essas coordenadas A e B, ele diz que isso é um vértice de um triângulo equilátero. Pois muito bem, no caso então sendo isso um triângulo equilátero, essa medida B aqui, ela está fazendo um papel de altura. E no caso então, sendo ela altura, vai ser ao mesmo tempo bissetriz e também mediana. Ou seja, se até aqui nós temos essa medida valendo A, no caso então, o lado desse triângulo equilátero, quanto medirá? Pois é, no caso então será 2A, não é isso? E nesse caso então a altura ela também faz o papel de mediana, divide então o lado em duas partes iguais, sendo então até aqui a metade A, então tudão, no caso aí o lado inteiro valendo 2A. Faz sentido? Coerente? Espero que sim. No caso então, essa medida B fazendo aí o papel de alturinha do nosso triângulo equilátero. Bom, se é a altura do triângulo equilátero também tem formulinha. Seria o lado, no caso aqui 2A, vezes raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2, sem deixar para depois, é a formulinha para achar a altura do triângulo equilátero. Como esse lado é 2A, então 2 de cima com de baixo corta, e aí nós teríamos que esse valor de B, no caso, então, tem que ser A raiz de 3. Ou seja, que esse nosso complexo Z, então, A mais BI, a gente pode representá-lo como sendo A mais, no lugar do B, A raiz de 3 vezes I. E, claro, posso também colocar isso em evidência. Né? Teríamos, então, o Z como sendo A em evidência, que multiplica 1 mais raiz de 3i, ou I mais raiz de 3, se assim preferir. Muito bem. Pois bem, então, no caso, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo o conjugado de Z ao quadrado, aonde que ele está localizado no nosso plano complexo. Então vamos ver o seguinte, no caso, quem seria Z ao quadrado? Simples, extremamente simples, Z ao quadrado, eu vou pegar então e vou elevar tanto o A quanto o 1 mais I raiz de 3 ao quadrado, ok? Sendo que 1 mais I raiz de 3 ao quadrado, produto notável. Então a gente desenvolve. No caso aí, o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o 1, vezes o segundo, que é o I raiz de 3. E mais o quadrado do segundo termo, ou seja, I raiz de 3 ao quadrado. Pois muito bem, 1 ao quadrado é o próprio 1. E I raiz de 3 ao quadrado vai ficar sem a raiz, né? O 3. E no caso I ao quadrado valendo menos 1. Isso aqui então vai nos dar menos 3. Ou seja,
Nesse caso, então, nós teríamos que z ao quadrado vai ter, no caso aí, o a ao quadrado, assim como vai ter parte real 1 menos 3, no caso aí, menos 2, e parte imaginária 2 vezes 1, 2 e raiz de 3. Pois muito bem, no caso, o a ao quadrado, o que ele vai ser, né? Como ele está aqui, ó, na parte positiva do eixo real, ele então, elevado ao quadrado, será sempre um valor positivo, ok? Então isso aqui no caso é sempre positivo. Então quer dizer, na prática não vai interferir, né? O que vai contar então seria essa parte daqui, do z ao quadrado. Mas não é exatamente isso que ele pediu, né? Não é o z ao quadrado, mas sim o seu conjugado. Lembra disso? O que é o conjugado? No caso então z barra. Pois é, no caso o conjugado de z ao quadrado, o que seria? Seria então, no caso, mudar o sinal da parte imaginária, ou seja, ao invés de 2i, teríamos menos 2i vezes a raiz de 3. Ou seja, traduzindo, se eu fosse transformar isso daqui num ponto, nesse caso então, esse ponto seria aí, né, um múltiplo de a ao quadrado, onde nós teríamos menos 2a ao quadrado e menos 2a ao quadrado i raiz de 3. Ora, onde é que esse ponto estaria localizado quando você tem tanto o horizontal quanto o vertical, ambos negativos no nosso plano complexo? Pois é, então você encontra real negativo e imaginário negativo, ambos no terceiro quadrante. Isso então vai ser a letra C, a nossa opção correta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!